Fala comigo, como você está e onde você quer chegar. Meu nome é Adriano Luiz, sou pastor, professor, psicanalista e coach. E esse é o canal AL Desenvolvimento Humano. Eu vou trazer sempre temas interessantes ligados à saúde da psique, à saúde emocional, liderança e desenvolvimento humano de forma geral. E se você gostar, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você quiser receber as notificações sempre que aparecer um novo vídeo, ativa o sininho. E se você quiser me ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um problema muito recorrente, principalmente entre pais e professores, e que gera muita dúvida, que é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente era chamado de DDA, distúrbio do déficit de atenção. E a maioria das pessoas que têm crianças muito ativas acham que o seu filho tem TDAH, ou o contrário, tem o seu filho com TDAH e acha que ele é só uma criança com muita energia. É muito importante diferenciar uma criança cheia de energia, uma criança com poucos modos e até mesmo muito ociosa, de uma criança com TDAH. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar o que é o TDAH e dar uma visão geral sobre esse assunto. Bom, vamos definir? O TDAH é um transtorno neurobiológico caracterizado por sintomas como a tensão, inquietação, impulsividade. Ele aparece geralmente na infância e pode acompanhar o indivíduo pela vida toda. Ele se caracteriza como um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade, impulsividade que interfere no desenvolvimento do sujeito, atrapalha e influencia o funcionamento pessoal, social, acadêmico, profissional, e ele tem alguns sintomas. Esses sintomas são divididos em duas partes. Tá? Nós vamos falar sobre os sintomas de desatenção e sobre os sintomas de hiperatividade e impulsividade, ok? Então vamos lá. O primeiro sintoma que caracteriza o TDAH dentro de desatenção é que muitas vezes o indivíduo ele deixa de prestar atenção a detalhes, ou ele comete erros um atrás do outro por descuido, seja na escola, no trabalho, durante outras atividades, está sempre cometendo erros por desatenção. Um segundo é que muitas vezes ele tem dificuldade de manter atenção em tarefas e atividades lúdicas, às vezes coisas básicas. Por exemplo, tem dificuldade em permanecer focado durante palestras, conversas ou leitura longa. Um outro ponto é que muitas vezes parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Por exemplo, parece que ele viaja, parece que a pessoa fica divagando, mesmo que não tenha uma distração óbvia. Às vezes você fala e ele parece que está em outro mundo. A outra é que muitas vezes ele não consegue seguir instruções, não termina as tarefas domésticas, escolares ou mesmo no local de trabalho. Então ele começa as tarefas, mas ele rapidamente ele perde o foco, qualquer coisa desvia sua atenção. Outra, ele tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, principalmente se tem que haver um gerenciamento sequencial dessas tarefas. Então ele tem dificuldade de manter materiais, os pertences, tudo em ordem, de forma organizada, não consegue administrar bem o tempo, não consegue cumprir prazos. E outra ainda é que evita, não gosta ou fica muito relutante em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental constante. Por exemplo, trabalhos escolares, trabalho de casa. Para adolescentes e pessoas com TDAH que sejam mais velhos, tem dificuldade na elaboração de relatórios, preenchimento de formulário, etc. Uma outra ainda é que muitas vezes perde as coisas necessárias para fazer as tarefas ou as atividades. Então, perde material escolar,
perde lápis, perde livro, esquece ferramenta, esquece carteira, não sabe onde deixou chave, documento, perde óculos, perde celular, nunca sabe onde encontrar essas coisas. Isso é muito comum. É facilmente distraído por estímulos externos. Então, às vezes, está conversando, o latido no cachorro é o bastante para tirar a atenção e esquecer, inclusive, o que estava conversando. E ainda a gente pode ver que constantemente esquece de fazer as atividades que precisa, as atividades diárias, como tarefas escolares ou alguma coisa como um hábito de higiene. Com adolescentes e adultos, esquece de retornar chamada, esquece de pagar conta, esquece de manter compromissos, né? E aí a gente tem um segundo padrão, né, de sintomas, que é de hiperatividade e impulsividade. E aí a gente vê que a pessoa frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira, mas não é uma coisa de não estar bem posicionado, é uma coisa que realmente chega a incomodar as outras pessoas, chega a causar uma certa angústia. Então, muitas vezes a pessoa se levanta, sai do lugar em situações em que deve ficar sentado ou deve ficar quieto. Então, levanta na sala de aula, no escritório, a pessoa não consegue parar, sentada na sua cadeira. No local de trabalho, está sempre andando de um lado para o outro, levanta, vai no banheiro, volta. Outras situações, inclusive, que exigem a permanência do local. Por exemplo, um cinema, um teatro, a pessoa está sempre levantando, sai, volta, não consegue ficar, né, de uma forma tranquila. Então, muitas vezes, também corre, escala, pula em situações em que isso é inadequado. Por exemplo, correr dentro de casa, subir em cima das coisas. No caso de adolescentes e adultos, esse sintoma pode ser, inclusive, limitado a sentir-se inquieto. Então, a pessoa não consegue ficar parada, a não ser quando está dormindo. Muitas vezes, quem tem o TDAH é incapaz de jogar ou participar em atividades de lazer que sejam calmas. Então, um jogo de xadrez, um jogo de dama, um jogo de tabuleiro é quase impossível dessa pessoa permanecer nessa atividade. Também é aquela pessoa que não para, frequentemente está a 1000 por hora. Por exemplo, não é capaz de permanecer ou ficar confortável em situações de tempo prolongado, como num restaurante, numa reunião, numa sessão, num culto, alguma coisa desse tipo. São pessoas que falam muito, geralmente falam em excesso, não deixam as outras pessoas falarem e muitas vezes deixam escapar uma resposta antes da pergunta ser concluída. Por exemplo, completa as frases das pessoas, não pode esperar por sua vez na conversa, está sempre cortando as outras pessoas na hora que eles estão falando e também tem dificuldade de esperar a sua vez em outras circunstâncias, por exemplo, esperar na fila. Geralmente quem tem essa característica, quando vai no mercado, por exemplo, que é uma pessoa mais velha, ele está sempre mudando de caixa, achando que o outro caixa está indo mais rápido, então ele não consegue ficar ali na fila, ele está sempre buscando ser mais rápido, ele não consegue, é muito impulsivo, é muito rápido para ele. E esses dois conjuntos de características sintomáticas fazem parte do primeiro critério, que nós vamos chamar de critério A, para a gente diagnosticar o TDAH. Porém, você pode estar pensando assim, caramba, eu conheço muita gente que tem essas características, mas veja bem, além dessas características, desses sintomas, você precisa caracterizar essas pessoas dentro de outros critérios também. Então, não é só identificar esses sintomas, precisa estar dentro de outros critérios. Então, o que a gente chama de critério B, ou segundo critério, seriam vários sintomas de desatenção, ou hiperatividade e impulsividade que devem estar presente antes dos 12 anos de idade. Então, isso sempre vai começar na infância.
Por isso que é muito importante a gente identificar isso, porque a pessoa pode ter uma melhor ou uma pior qualidade de vida se houver tratamento ou não. Um outro critério que precisa ser obedecido, que a gente vai chamar de critério C, é que vários sintomas de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade devem estar presentes em 2 ou mais contextos. Por exemplo, esses sintomas, né, de desatenção e hiperatividade devem estar, por exemplo, em casa e na escola também. Então, deve estar no trabalho e com os amigos. Então, deve estar em família e em outras situações. Então, deve ser uma constante em várias situações. Pode haver situações em que haja um pouco mais de conforto, uma situação em que haja um pouco mais de tranquilidade, mas geralmente, para que haja a identificação do TDAH, esse critério C precisa ser obedecido. Tem que haver essa mesma caracterização de sintomas em várias situações. O critério D é que tem que haver uma clara evidência de que os sintomas interferem e reduzem a qualidade de funcionamento social, acadêmico, ocupacional, quer dizer, além do desgaste nos relacionamentos pessoais, sociais e familiares. Tem que haver uma baixa nessa questão, tem que haver uma diminuição da produtividade ou dos resultados positivos para essa pessoa. O critério que também deve se somar a esses, é que os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso da esquizofrenia ou de um outro transtorno psíquico. E não se encaixa melhor a descrição dos sintomas em outro transtorno mental. O que eu quero dizer com isso? Se as características que você nota se encaixam melhor em outro transtorno psíquico, o TDAH ele é uma classificação secundária. Então, a importância é a caracterização em outro transtorno. Se não houver caracterização em outro transtorno, aí sim nós poderemos caracterizar como TDAH, mas pode haver muitos sintomas, muitas características parecidas com o transtorno de humor, o transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo e o próprio transtorno de personalidade. Vamos falar das causas. O que causa o TDAH? A causa principal seria a hereditariedade ou uma predisposição genética, com ocorrência de alteração nos neurotransmissores, que seriam a dopamina e a noradrenalina. Então, a causa principal é genética. Mas há uma segunda causa, muito interessante, que são as substâncias ingeridas na gravidez. Então, o efeito de drogas como nicotina e álcool no feto podem causar o TDAH. E a última causa seria o sofrimento fetal. Algumas pesquisas têm demonstrado que mulheres grávidas que passam por uma carga de estresse muito grande ou uma carga de sofrimento muito grande, o próprio feto seja afetado, agredido, a criança pode desenvolver, pode nascer com essa predisposição ao TDAH. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo, e nesse primeiro vídeo nós falamos o que é o TDAH, os principais sintomas, os critérios para o diagnóstico, as causas principais. Mas para se ter certeza do diagnóstico, é importante procurar um psiquiatra. Ele é o profissional mais indicado para fazer esse diagnóstico. Então no próximo vídeo nós vamos falar dos profissionais que trabalham com essa questão do TDAH, vamos falar dos tratamentos e vamos dar alguns conselhos práticos e úteis para quem lida com o TDAH em casa, ok? Eu quero falar para você do meu livro, Liderança Aplicada. Se você quiser adquirir, você encontra na Amazon, a Livraria Nobel do Shopping Parque Sul de Volta Redonda. E você pode fazer o pedido diretamente comigo pelo e-mail, WhatsApp, Telegram,
E, inclusive, esses contatos você pode agendar palestras, convites, programações e também agendar uma consulta ou um encontro comigo, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.